Olá! Você já ouviu falar em análise corporal? Pois bem, hoje eu vou explicar para você o que é a análise corporal e essa ferramenta que eu tenho utilizado muito e tem feito uma grande diferença de verdade na vida das pessoas que eu venho atendendo, tanto nos processos de terapia quanto para uma sessão individual, para quem precisa realmente se conhecer e não só dar um empurrão para frente, não. Para quem quer entender por que determinadas coisas sempre acontecem e por que é tão difícil reagir diante de determinadas situações. Bom, a análise corporal é uma metodologia científica que começou lá na época de Freud, com a psicanálise, que foi o primeiro, então, cientista a afirmar e conseguir comprovar que existe uma mente separada do corpo, que nem todos os problemas são de origem física. Depois disso, um dos seus alunos, que foi Reich, foi o primeiro então a dizer que mente e corpo, na verdade, são uma coisa só, não funcionam de maneira independente. E então começou a perceber que pessoas com formatos de corpos semelhantes tinham problemas, sentimentos, jeitos de pensar e agir semelhantes. Ele foi o primeiro a perceber que existia uma correlação entre o formato do corpo e como aquelas pessoas funcionavam. Depois disso, Lowen, que foi um dos seus alunos, que até então foi o primeiro cientista a trabalhar com a bioenergética, a desenvolver essa metodologia científica, ele aprofundou de vez naqueles estudos que Reich iniciou e foram então identificados os perfis comportamentais, ou como a gente usa na análise corporal, os traços de caráter. Então, em suma, a análise corporal é uma ferramenta em que, através do formato do corpo, a gente identifica o quanto aquela pessoa tem, o quanto você tem, de cada um dos traços de caráter, que são 5. E é essa combinação tão especial que tem no seu corpo que mostra por que você funciona do jeito que você funciona. Porque o seu cérebro, lá desde o período da gestação até os 5 ou 6 anos de idade, período em que a maturação de todo o sistema nervoso, coluna cervical, ele deu formato para o seu corpo para que você sobrevivesse, vivesse com sucesso. E é por isso que muito se diz na análise corporal: você é quem você precisa ser. Exatamente, o seu corpo, a sua mente foram construídos com o único propósito de você ter sucesso. Mas por que então muitas vezes algumas situações acontecem, o sucesso parece distante, eu não consigo encontrar um par ideal, ser feliz no amor, ou às vezes a carreira não deslancha, ou tem problemas com procrastinação, dívidas. Então por que as pessoas não têm sucesso se elas são quem elas precisam ser? Porque muitas vezes as pessoas estão vivendo não no modo do sucesso ou modo dos recursos, e sim no modo das dores. Por que isso acontece? Essa ciência revela que, para que seja formado um traço de caráter e a intensidade que esse traço de caráter vai ter no corpo da pessoa, o que marca é um trauma que aquela pessoa vive. Ou seja, nós nos desenvolvemos os nossos potenciais através de um trauma, através de uma dor. Sabe aquela coisa que se diz que crescer dói? Isso acontece na mente também. Então, quando tá lá na gestação, o bebezinho passa por um trauma e desenvolve o traço de caráter. Esse trauma é necessário, todos passam por ele. Mas o que é importante a gente saber? Que todos os traumas foram superados e por isso a gente está aqui. Então, quando a gente faz uma sessão de análise corporal, quando eu sento com o meu cliente para falar para ele como a mente dele funciona, através do formato do corpo que ele tem, eu mostro para ele quais são esses traumas, eu mostro por que esses traumas aconteceram e quais os recursos que esses traumas desenvolveram nessa mente, para que essa pessoa possa, em vez de funcionar evitando a dor, funcione utilizando os recursos que ela já tem. E é isso que torna a análise corporal essa ferramenta tão determinista, tão assertiva.
Lá atrás, os estudos sobre o corpo e a mente, no começo, trouxeram a seguinte premissa, de que deveria haver um corpo e uma mente perfeita do sucesso, e que quem não tivesse aquele padrão não alcançaria o sucesso. Então, muitos desses estudos foram abandonados justamente por causa dessa premissa, porque é impossível mudar o corpo de uma pessoa e ela deixar de ser quem ela é na mente, porque aquele corpo é para aquela mente. E aí, mais recentemente, 3 pesquisadores brasileiros retomaram esses estudos há cerca aí de praticamente uns 10 anos. Eles retomaram esses estudos e desenvolveram uma ferramenta muito bacana que é capaz de identificar as proporções corretas de quanto cada pessoa tem desses traços de caráter no corpo, o quanto que ela tem de cada um desses traços, como eles se combinam e, melhor ainda, uma abordagem que oferece a oportunidade de cada um de nós, de você e eu, aceitarmos como nós somos e que somos quem precisamos ser e que isso está no nosso corpo e que, principalmente, aonde a gente costuma apontar os nossos defeitos, na verdade é exatamente onde está o nosso superpoder. E quando eu faço uma sessão de análise corporal, é muito comum as pessoas, num primeiro momento, elas se sentirem extremamente surpreendidas, porque elas não tinham ideia do quanto o corpo revela. Muitos problemas que elas até escondiam do processo que elas faziam de terapia, ou até clientes que eu atendia que tinha dificuldade em aceitar a si mesmo, quando passa pela análise corporal e vê que tá tudo lá, independente de falar ou não, está tudo no corpo. E melhor ainda, o que elas têm no corpo que mostra o jeito delas funcionarem, o jeito que a sua mente funciona, e descobrir que não tem nada de errado nisso, pelo contrário, existe toda uma beleza que é construída, toda uma perfeição que é construída. E acessar a esse tipo de informação tanto traz alívio quanto traz soluções. Então, são aquelas dores que as pessoas carregam e elas começam a entender por que elas estão vivendo aquelas dores, por que elas não ultrapassam aquele obstáculo e, na verdade, como ultrapassar o obstáculo. A sessão de análise corporal é altamente determinista e fornece respostas. E é esse o grande diferencial. A gente pode, em 1h30, eu posso sentar com você, você me dá acesso ao formato do seu corpo, seja por vídeo, seja por foto, seja presencialmente, e ali naquelas 6 partes do seu corpo que serão avaliadas, naqueles 6 formatos do seu corpo, eu mostro para você como a sua mente funciona, quais são os seus jeitos de ser, agir, pensar, onde estão os seus principais conflitos, quais são os seus principais medos e quais são os seus recursos, e como você pode ter uma mente saudável para obter a vida que você realmente deseja. E às vezes, o que muitas vezes na verdade acaba acontecendo, as pessoas elas nem sabem o que é mais uma vida saudável de tanto que estão vivendo na dor. É o caso, por exemplo, quando eu atendo pessoas que vêm buscando como solucionar questões relacionadas ao emagrecimento, questões relacionadas a ter uma carreira de sucesso, ou a sair das dívidas, ou a encontrar um par ideal. São pessoas que muitas vezes estão em tantos processos de retraumatização das suas próprias dores, que quando elas percebem o que elas estão fazendo com elas, qual é o ganho indireto de cada um dos problemas que elas apresentam, elas saem maravilhadas e transformadas, porque não é só sobre falar por quê, mas sim apresentar soluções verdadeiras e que vai impactar na vida daquela pessoa com exclusividade, porque a mente dela funciona assim. São soluções que funcionam para a sua mente. Num único encontro isso é possível. Então, a análise corporal, ela não só mostra como a sua mente funciona, mas como ela pode funcionar estando no recurso. Quando a gente faz a sessão de análise corporal, nessa 1h30 tem a troca também. Você também faz perguntas para mim de coisas que você vive. Por exemplo, você pode ter questões sobre por que eu procrastino tanto, por que eu não consigo me colocar em primeiro lugar,
Por que é tão difícil encontrar um relacionamento onde eu me entregue 100%? Parece que eu tô sempre dividido. Por que que a minha vida financeira é tão bagunçada? Eu sempre arrumo um problema. Por que eu me saboto tanto? Por que eu não consigo me libertar de pessoas que estão sempre abusando de mim? Então, quando você vem para mim com essas questões, depois de eu te explicar como a sua mente funciona, eu consigo te responder um motivo verdadeiro. Coisas que muitas vezes um processo terapêutico, e eu como terapeuta posso afirmar isso, muitas vezes um processo terapêutico leva anos para descobrir a raiz de todas as questões daquela pessoa. Mas o que realmente vai fazer dar certo é mais do que você só saber o que você precisa fazer, é fazer. E a análise corporal, ela traz não só o gráfico com cada quantidade que você tem dos seus traços de caráter, como eles se relacionam, como você se relaciona com as experiências da vida, ela não tem só essa informação. É possível, a partir da análise corporal, desenvolver um processo completamente diferenciado, aonde, por exemplo, assim, vamos imaginar que você tenha uma questão que você não consegue emagrecer, tá sempre engordando, emagrecendo, ou já começou várias dietas e nunca deu certo, ou às vezes é uma questão profissional, de você nunca conseguir uma carreira onde você se sinta bem. E aí, a gente começa a trabalhar com cada um dos traços de caráter, porque pode ser que você tenha o conhecimento do que fazer, mas não consiga fazer. Pode ser que você saiba que você precisa fazer uma dieta e você sabe que você não faz porque dieta dá trabalho, começa a apresentar todos os motivos. Mas na verdade, além do trauma que você tem de não conseguir fazer a dieta e esse trauma ter um motivo, para que você saia da dor, você vai precisar não só daquele traço que está na dor funcionar no recurso. Você vai precisar de todos os seus traços funcionando no recurso. E é esse trabalho, é esse processo que é possível desenvolver a partir da análise corporal. Um processo que aquelas coisas que você já tentou fazer várias vezes e não conseguiu, que estão na zona de sofrimento, que estão na zona de desconforto, que estão na zona até às vezes de doença, a gente consegue virar cada um dos seus traços para que funcione no recurso, e aquela mesma ação que antes estava lá na zona do sofrimento, você começa a não precisar mais sofrer para fazer, você vai fazer isso na zona da facilidade. Esse processo é o que a gente chama de chave mestra. É um processo complementar à análise corporal que faz com que aquilo que você tem mais dificuldade de conseguir, você consiga. E com facilidade. Então, todo esse processo da análise corporal, você pode ter um resultado muito significativo com uma sessão de autoconhecimento, de entendimento, de entender a dor e sair com soluções. E, além disso, se você tem uma questão, uma circunstância, uma coisa que acontece que para você é um grande sofrimento e mesmo que você saiba, você não consegue resolver, existe esse caminho a partir da análise corporal, que é a chave mestra. Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Me procure. Se há questões que você gostaria de resposta, se você quer ter um autoconhecimento profundo, verdadeiro e melhor, a análise corporal é uma coisa assim, você tem o seu gráfico, você tem a quantidade que você tem de cada traço de caráter e aquilo é para a vida toda, não muda. Então, desde que seus traços foram, houve o término da maturação e eles ficaram definidos ali com seus 6 anos de idade para frente, os seus traços não mudam. Ah, mas e se eu engordei, se eu emagreci, e a idade, fiquei grávida e tudo mais? Isso, ou mesmo fiz algum tipo de cirurgia plástica, tudo isso é levado em consideração durante a sessão de análise, mas aquilo que a gente analisa não se perde mesmo com essas questões acontecendo. Então, me procura, fala comigo. Se você ficou com alguma dúvida ainda, também me manda mensagem, tá bom? Até mais!